eu quero mostrar para vocês o quanto Deus é justo. E agora eu quero mostrar isso através da lei de Moisés e a justiça de Deus. Agora você vai ver quão severo Deus é. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus entregou a Moisés 10 mandamentos, que são a base de toda a lei civil e cerimonial que rege a nação de Israel. A lei moral, ela é extraída dos princípios que estão contidos na lei civil e cerimonial. Muitos teólogos, estudiosos da Bíblia, afirmam que essa distinção entre lei moral, civil e cerimonial não existia na cultura judaica, nos tempos de Moisés. Isto foi feito, criado, para que nós pudéssemos enxergar melhor estas leis. Mas para eles, tudo era lei de Deus. E Deus se revelava por meio delas. Então, quando a gente lê o que nós vamos ler aqui, para eles era a lei de Deus. Não era uma lei civil somente, era a lei de Deus. Nessa leitura, eu quero que você perceba o quanto Deus é justo. E como Ele exige que a justiça seja feita. Então eu quero convidar você a ler comigo Êxodo, capítulo 21, verso 12 ao verso 27. Diz assim, olha: quem ferir um homem, vindo a matá-lo, terá que ser executado. Bom, só nessa abertura você já sentiu como que Deus é sério com relação à justiça. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. E eu coloquei ali, entre parênteses, a cidade de refúgio, porque Deus havia mandado Moisés criar cidades de refúgio. Então, quando alguém viesse, veja só, sem a intenção, é isso que está dizendo o texto, a ferir alguém ou a matar acidentalmente, alguém, essa pessoa, para que ela não fosse morta por aquele que viria a vingar a morte, seja do filho, de um pai, ela fugia para essa cidade de refúgio, ficava lá um período, até que aquela sede de vingança, viesse a deixar de existir, e aí ela pudesse responder num tribunal pelo seu ato cometido, se fosse o caso de indenização, enfim, mas ela tinha esse período para se refugiar. Se ela não corresse para essa cidade de refúgio, e o vingador daquele sangue inocente derramado viesse a encontrá-la e matá-la, aquele também não era culpado. Porque Deus considerava justo que uma vida pagasse por outra vida. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas eu quero que você entenda como é a justiça aos olhos de Deus. Aí diz assim: mas se alguém tiver planejado matar, aí já não é uma intencionalidade, outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Então não fica brincando com Deus. Esse é o mesmo Deus que nós vamos responder um dia num tribunal. Aí ele continua: quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado, morte. Agressão, aqui já ele não falou nem de matar o pai, mas só de agredir o seu pai ou sua mãe, tinha que ser executado. Deus não aceitava isso. Filhos, preste muita atenção como você está se relacionando com seus pais. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai
ou sua mãe terá que ser executado. Se 2 homens brigarem, e um deles ferir o outro com uma pedra, ou com um punho, um soco, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Ele está falando da absolvição de morte. Por isso que eu coloquei para você o versículo 12. Por quê? Aquele que mata alguém tem que ser morto. Ele feriu, mas a pessoa não morreu. Então ele vai ser absolvido da morte. Aí ele fala assim: se o outro se levantar e caminhar, aquele que foi ferido, com auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau, e como resultado o escravo morrer, será punido. Ele também vai morrer. Por isso que aquela escravidão que a gente vê que fazia com os negros não é aceitada por Deus. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida. Então a mulher está grávida, foi ferida de alguma forma, a criança veio a morrer, morte para ele também. Executado. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Só quero te chamar a atenção para uma coisa. Ele não diz que você vai ter que ferir o olho do outro. Porque muitas vezes quando a gente lê olho por olho, a gente imagina isso. Furei o olho, furo o meu olho agora também. Pronto, ficamos 2 com o olho furado, está tudo igual. Não, não é essa a coisa. Preste atenção, se ele furar o olho, ele vai ter que libertar, não é questão de se furar. E nunca na história de Israel alguém fez isso. Eu quebrei teu dente, agora dá um soco, quebra o meu aqui também. Não é isso, tá? Há uma interpretação muitas vezes errada disso, tá bom? Ele vai falar sobre essa questão também. Veja só, versículo 27. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. A expressão contida neste trecho da lei, olho por olho, dente por dente, se tornou aí um ditado popular, até hoje, em nossos dias, com o fim de expressar vingança. Se alguém te feriu, fira ela na mesma proporção, olho por olho, dente por dente. O marido te traiu, traia ele na mesma proporção, olho por olho, dente por dente. Contudo, a lei não queria dizer isso. O objetivo da lei não era dar direito à vingança pessoal, e sim dar direito ao juiz de executar uma justiça justa. Deu para entender a diferença disso? É interessante que o próprio Deus estabelece na nação que ele estava construindo para ser modelo para todas as demais nações, a pena de morte. E ainda hoje as pessoas ficam querendo discutir se pode ter pena de morte. O próprio Deus estabeleceu pena de morte no povo que ele estava construindo para ser uma nação modelo e exemplo. Vida por vida. Não é justo. Entenda, Deus não é justo aos olhos dele que uma pessoa que tirou a vida de outro tenha o direito de viver, sendo que ele não deu ao outro o direito de viver.
Precisamos entender que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus é justo, e Ele tem sede de justiça, porque Ele é justo, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Há dentro de nós também uma sede por justiça. E Jesus diz: bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. É natural que um pai ou que uma mãe, que teve o seu filho ou a sua filha assassinada, seja por uma bala perdida, ou por um motorista bêbado, ou ainda violentada fisicamente, deseje vingança. É natural, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus exige justiça. Você matou, vai ser morto. Você tirou a vida, não tem também direito à vida. Não é natural que a sua filha, seu filho, sejam violentados, assassinados. E aí você chega e diz: não foi nada, não. Toca a vida aí, tudo dá boa. Está perdoado. Não, não é natural. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe. Você vai chegar para o assassino e dizer para ele: não foi nada não, isso aí, até a próxima. Há um desejo dentro de nós por justiça. E é por isso que o próprio Deus que nos criou, nos conhecendo, ordenou que a justiça fosse feita. Se tirou a vida intencionalmente, que a vida dele também seja intencionalmente tirada. O juiz pode ir lá e decretar. Não cabe a nós fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Não cabe a nós nos vingarmos. Por isso ele estabeleceu juízes, a lei, o Estado. E o Estado é quem faz isso. E é natural que quando o Estado haja com justiça, este pai ou esta mãe se sinta justificado. Porque ele não pode viver tomado pela injustiça. Pense numa mãe ou num pai que viveu essa experiência e que todos os dias, quando entra em sua casa, chora pelo filho ausente, pela filha, lembrando de como foi arrancado brutalmente de sua presença, do seio familiar, e como trata este coração, que vai se alimentando dessa tristeza, que vai ter a sua vida definhada, e Deus olha para isso, e Deus acha isso injusto, e é por isso que Ele diz que é necessário tirar a vida daquele que fez, porque isso é uma forma de dar a este pai, a essa mãe, pelo menos uma sensação de que a justiça foi feita. Você consegue entender isso? Deus é justo, Ele é muito sério com a justiça. A vingança não é algo bom. É por isso que Deus orientou Moisés também a construir cidades de refúgio, para que a pessoa não viesse no desejo de se vingar, matar aquele que era inocente. Como talvez, em alguns casos, uma pessoa pode sim levar outra à morte, mas não porque ele desejava, porque foi inconsequente, porque não pensou direito. E para que não venha matar este, que inocentemente acabou sim levando alguém à morte, você também não cometa uma injustiça. Por isso foi criado cidade de refúgio. É por isso que a Bíblia nos ensina a não nos vingarmos, porque nós
não temos capacidade para fazer justiça real com as nossas próprias mãos. Portanto, entenda algo. Olho por olho, dente por dente, é na verdade uma expressão de que a justiça precisa ser feita de forma justa, permitindo ao ofendido se sentir justificado. A justiça deve ser feita através da lei de Deus, exercida pelo Estado, não de forma pessoal. E é interessante que essa ideia, né, da vingança, ela foi prevalecendo. E Jesus, então, buscou corrigir este pensamento errado, de que se podia fazer justiça com as próprias mãos, de que a vingança, então, era aceitável. E é por isso que nós vemos lá em Mateus 5, 38, até o verso 42, as palavras de Jesus. Veja o que Jesus fala, então, em Mateus 5, 38 ao 42. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Jesus está dizendo que não devemos pagar o mal com o mal. Ele está pondo fim a essa ideia de vingança. É isso que ele está falando. Não devemos retribuir na mesma medida a quem nos fere. Se baterem na sua face, dê a outra. Não bata de volta. Se te derem ódio, ame. É isso que ele está querendo que a gente faça. Ele está dizendo, se alguém exigir de você um serviço, faça além do que a pessoa lhe pediu, além do que ela esperava. Se ele te chamou para caminhar 1000 milhas, caminhe 2. Se ele te tomou uma túnica, dê outra para ele. Somos ensinados por Jesus e pelos apóstolos a entregarmos a Deus a nossa causa. Ele é a nossa justiça. Ele fará justiça por nós. Não importa o que isso nos custe. Não importa o que vamos perder. Pois o nosso lar não é neste mundo. E a nossa recompensa nos será dada quando nós entrarmos na nova terra e no novo céu. Entretanto, eu quero dizer a você que isso não anula a realidade que nós podemos buscar a justiça neste mundo. A reparação dos danos causados a nós neste tempo presente. Uma busca de sentirmos justificados diante de uma injustiça cometida contra nós. O assassino de meu filho, de minha filha, do seu filho, da sua filha, pode sim ser julgado e preso neste mundo. E deve sim você perdoá-lo por seu ato. Mas não é errado que você deseje que a justiça seja feita. Entretanto, há uma reparação nessa situação que esse assassino não tem como pagar. Ele não tem mais como restituir a vida do filho ou da filha que foi tirado. Ele não tem como restituir uma história que seria construída ao seu lado, uma vez que ele tirou o filho ou a filha. Essa é uma reparação que vai ser acertada um dia na presença de Deus. E só Deus poderá reparar essa justiça. E quando a gente olha para este texto agora de Êxodo que nós lemos, eu espero que você tenha conseguido perceber o quanto Deus é justo
e o quanto ele leva a sério a manifestação da justiça sobre toda a sua criação. O Deus que entregou esta lei a Moisés é o mesmo, digo novamente, que irá julgar as minhas obras e as suas obras. E é por isso que o apóstolo Pedro escreve aos irmãos da fé as seguintes palavras. E eu volto aqui a reiterar. Ele não está escrevendo para os ímpios, mas para os da fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, ele diz as seguintes palavras: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Ele está dizendo para nós, nós que chamamos Deus de Pai, que aprendemos com Jesus a oração do Pai Nosso, onde nós olhamos para o Pai de Jesus e chamamos também de Pai, é o nosso Pai também. E ele está dizendo isso, você que chama Deus de Pai, porte com temor durante a sua jornada terrena. Porque Ele é justo juiz, Ele vai julgar com imparcialidade. Ah, mas eu sou filho. Não tem esse negócio com Deus, não. Deus não pode praticar injustiça. Deus não passa pano, como diz alguns aí. Pedro está chamando a atenção dos irmãos da igreja para a realidade de que Deus, Pai, é justo juiz. Por isso, eles deveriam viver possuídos de temor